Olá, pessoal, sou a doutora Lia Lima e aqui no canal do YouTube chamado Endocoronologia, a gente tem abordado tanto assuntos como perguntas das pessoas que nos buscam e assuntos relacionados à endocrinologia no meio desse período de pandemia do coronavírus. E o assunto de hoje é as pessoas que estão tendo medo de tomar a vacina de influenza contra a gripe, e por medo de talvez sentir uma gripe e talvez baixar a imunidade e com medo de pegar o coronavírus junto com algum efeito colateral da vacina. Sabendo disso, sabendo que isso é bem comum, a gente escuta muito, assim, mesmo fora da pandemia, na época das vacinas de influenza, a gente escuta muitas pessoas com medo, duvidar do objetivo da vacinação de população em massa. Então, vamos discutir um pouco isso para a gente poder tirar uma conclusão juntos, tá certo? Então, a vacina de influenza, ela é feita anualmente com as vacinas, ela é feita através dos vírus que houveram em 2019. Então, a vacina de influenza do ano de 2020 é relacionada às viroses que ocorreram em 2019. Eu não vou entrar em detalhe de como se faz uma vacina, mas o que se vê é que fazendo a vacina da influenza, não é que a gente diminui o risco de novas gripes, porque o vírus ele está sempre se replicando de forma diferente. Então, não é para diminuir a quantidade de virose, de gripes, de resfriados. A intenção, o objetivo da vacina de influenza é diminuir as complicações por ela. Então, diminuir uma pneumonia, diminuir uma sinusite crônica, diminuir um estado gripal que seja mais complicado. E foi visto que alguma população se beneficia mais. Então, a população que tem menor imunidade, por exemplo, os idosos e as crianças, elas se beneficiam mais, elas vão diminuir a frequência dos riscos de uma gripe, por eles terem uma imunidade mais acomedida, mais diminuidinha. Pessoas que fazem tratamento para câncer ou com algum grau de imunossupressão, que seria a redução da imunidade, elas se beneficiam, mesmo elas gripando, elas não vão evoluir com complicação. E algumas doenças crônicas também se beneficiam, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, essas pessoas são sempre as pessoas que, durante as campanhas de vacinação comum, se indicam. É claro que a população mais saudável pode fazer uso, mas assim, o governo realmente incentiva, está fazendo nessa população que apresenta benefícios, sem dúvida nenhuma. Mas todo mundo pode fazer. Então, o grande objetivo dessa vacina não é impedir que você reduza o número de gripes, é sim diminuir o risco de complicação por ela, tá bom? Agora, existe também um risco. Você pode sim tomar a vacina de gripe e apresentar sintomas gripais. Aí você pode ter medo, poxa, mas aí eu não vou saber. Nesse período de pandemia do coronavírus, eu posso ter a gripe por causa da vacina, o efeito adverso da vacina, como eu posso ter um estado gripal por conta do coronavírus. Mas, sinceramente, se você gripar, você não vai para o pronto-socorro com sintomas de resfriado, mesmo se seja coronavírus, mesmo se seja o estado causado pela influenza, pela vacina de influenza. Você vai ficar em casa e vai tentar melhorar. Mas, com certeza, você nem vai complicar se tiver uma gripe nesse momento pela influenza, e, se Deus quiser, não vai ter também nenhuma complicação e nem mesmo a infecção pelo coronavírus. Bom, as vacinas, a campanha de vacina de influenza, ela era só para fim de abril, começo de maio, e ela foi antecipada para justamente agora, nesse período de pandemia do coronavírus. Quando você faz uso de uma vacina, eles têm um tempo mais ou menos médio de 15, 14 dias para estar tendo efeito. Então, lembre-se que você vacinado pode ainda não estar com a vacina no corpo após uma média de 15, 14 dias. O surto de coronavírus é esperado nos próximos 10 dias, então bateu um pouco com a data que a gente está fazendo as campanhas de vacinação. Bom, e a ideia, na hora que a gente antecipa a vacina de gripe, não é que a gente está querendo que o povo gripe com a vacina, não. A gente está querendo que, se você gripar no momento, você não vai apresentar complicações. Porque se você gripa pela influenza com complicação e ainda assim gripa pelo coronavírus, a situação pode ser fatal.
Então, a ideia é, já esse período que nós estamos vivendo agora, eles têm um maior risco de estado gripal. O tempo, ele varia muito aqui em São Paulo, nós temos um tempo que também está variando muito no Brasil inteiro. A gente ia deixar um pouco mais perto do inverno, que é o período que aumenta mais, mas é lógico, ter bom senso de que vacinar agora a gente pode prevenir pessoas que podem gripar com a influenza e poderiam complicar, e a gente quer evitar a chance dessas pessoas estarem complicadas. Você sabe que se você tiver uma gripe pela influenza, pela vacina, você sabe o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer com você. Vai ter um estado gripal, você vai ficar em casa e você vai se recuperar. Então, a gente conhece muito a influenza, a gente sabe o começo, o meio e fim dela. A gente não sabe muito bem sobre o coronavírus. Então, se você tiver um estado gripal, um efeito colateral da vacina, não tem problema, porque a gente já conhece que ela não é arriscada. Então, a gente quer mesmo que você não tenha os dois juntos e que você também deixe de ir para o hospital por uma complicação de influenza, a gente pensando que era coronavírus. E aí, você confunde, deixa o médico confuso sem saber exatamente o que você tem. Então, eles querem diminuir a chance de confusão de diagnóstico também. Então, eu espero ter te convencido de fazer o uso da vacina. Vai com tranquilidade, liga sempre antes para o centro de vacinação antes, para saber se está lotado, para saber se está aberto, para saber o horário de funcionamento. Busca assistência antes de sair, para não perder essa saída de casa e se expor sem necessidade. Espero que você tenha gostado do vídeo e não deixe de mandar suas perguntas.